Para a gente dar sequência, Van, vamos falar um pouquinho sobre naming rights. São Paulo tem um projeto de renovar o seu naming rights com a Mondelez para até o ano do centenário. São Paulo espera a próxima temporada para renovar isso. O contrato atual da Mondelez com o São Paulo é até o final da próxima temporada. Esse vínculo foi acordado no fim de 2023 e tem validade até dezembro do ano que vem. E o São Paulo, de acordo com a informação do UOL, apurou que a ideia da alta cúpula seria estender o vínculo com a Mondelez, dona da marca do bis, até o centenário do clube, ou seja, por pelo menos mais 3 anos até o final de 2029. A avaliação de fontes, a reportagem que de um acordo ainda melhor pode ser costurado. São Paulo espera a próxima temporada. O tricolor recebe entre 25 e 30 milhões de reais anuais pela adição de uma única letra, a letra S ao final do nome popular do estádio. A nomeação do estádio é considerada um dos grandes feitos da gestão do presidente Júlio Casares. Nos bastidores, ambas as partes já sinalizaram vontade de estender o vínculo e a palavra reportagem aqui não são esperados entraves iniciais. Então, São Paulo deve seguir com Morumbis. No começo, Van, eu vou ser bem sincero, no começo eu me incomodei, porque para mim tinha que continuar sendo estádio Cícero Pompeu de Toledo, que não sei o quê. Mas, cara, por uma letra, e eu já me acostumei a falar Morumbis, não é nenhuma mudança grave, né? Como, por exemplo, o Corinthians teve com a Neoquímica Arena, que saiu Arena Corinthians para a Neoquímica Arena, ou até o Mercado Livre, até o Pacaembu, né, que virou Mercado Livre Arena Pacaembu, um nome enorme. São Paulo é uma letra. Eu acho que é uma saída boa e que rende bons frutos ao São Paulo, aos cofres de um clube que necessita tanto de dinheiro. Queria saber da sua opinião, Van, primeiro sobre o nome Morumbis e também sobre essa possível extensão de contrato. Sabe, Fê, eu gostei dessa parceria, confesso. É algo que divide opiniões desde o começo mesmo, né? Desde quando foi anunciada, mas eu acho que é uma boa parceria. Eu acho que é o futebol moderno, e nem tudo do futebol moderno é ruim. A gente tem muito que, às vezes, deixar... eu vou falar a palavra demonizar, né? Mas demonizar, vamos dizer assim, tudo que é do futebol moderno, né? Mas essa é uma das coisas que eu não me importo também. Não me importo com o nome Morumbis. Eu acho que o São Paulo precisa de grana, e essa é uma possibilidade de grana que eu não acho que interfere no planejamento do São Paulo, que interfere tanto na marca, como, por exemplo, acho que maus planejamentos dentro do São Paulo financeiros é vender mal jogadores, é fazer propostas realmente que não condizem com a valorização do São Paulo Futebol Clube, parcerias que realmente não dão o real valor ao São Paulo do quanto a marca vale. Mas eu acho que a BIS em si, né, a Mondelez, tem dado um valor muito grande para o São Paulo. E esse valor ele pode, né, crescer ao longo dos anos, até o centenário, que é em 2030. Então, eu acho importante o São Paulo ter uma conversa realmente aberta e de possibilidades no que diz respeito a aumentar esse vínculo para manter o Morumbis até 2030. O São Paulo tem trabalhado bastante nesse lance de ter patrocínios até o centenário, eu acho válido, mas eu acho que tem que dar muita atenção ao quanto isso vai render ao São Paulo ao longo dos anos. Eu acho que os contratos têm que ser muito bem avaliados, isso passa por votação de conselho, né? Por isso que eu falo que os conselheiros têm que estar muito atentos a tudo que acontece, e nós também temos que estar ali cobrando em cima. Por isso que essa informação tem que ser muito transparente. É óbvio que, beleza, alguns contratos tem sigilo, essa coisa toda, mas da maneira que for possível, o torcedor precisa estar atento a esses valores, porque a marca do São Paulo é gigante. O São Paulo é um dos maiores clubes do Brasil. Não estou falando de futebol, estou falando de marca, de valor de marca, do quanto representa, do quanto o São Paulo pode dar de retorno ao mercado, porque se o BIS em si ganhou muito espaço com o São Paulo, né? As ações são muito bacanas, trocou o nome das arquibancadas, e, enfim, tudo faz parte, e essa conexão tem sido muito bacana. Eu acho muito bom o São Paulo criar e ter parcerias dessa forma. Mas como eu disse, é bom o torcedor e os conselheiros, principalmente, estarem de olho nos detalhes dos contratos e quanto isso vai valorizar ao longo dos anos, para que o São Paulo possa firmar parcerias longas, que eu acho importante, principalmente pelo momento financeiro do São Paulo, para a realidade do São Paulo, mas estar atento para que se essa valorização vai realmente acontecer, se isso está em contrato, o quanto isso é uma troca de via de mão dupla, uma troca justa, porque senão a gente fica só no ganha-perde, então tem que ser no ganha-ganha. Então, mas eu acho que o São Paulo tem que pensar assim, em estratégias muito boas de parceria
porque a gente precisa de dinheiro. E é dessa forma, até a gente não mudar uma estrutura política, virar uma SAF, não sei o quê. Essas são as possibilidades do São Paulo, formar parcerias, patrocínios e patrocínios longos. A gente está indo para 2026, pensar no centenário são 4 anos, e agora o São Paulo pensa em conversar aí com a Mondelez para estender esse maior período. Acho que o torcedor também acostumou com o lance do Morumbis, né? Eu acho que já virou algo costumeiro, e então acho que é uma boa parceria, sim, é como eu ressalto, né? Só ficar realmente atento a valores para que o São Paulo não fique desvalorizado por ser uma marca tão gigante. Exatamente, até porque, né, Van, essa questão da valorização, principalmente agora que o São Paulo quer renovar por um longo período, tem que tomar cuidado também se as cifras não vão estar desatualizadas em 2029, precisa ter gatilho de renovação, porque isso é algo que me deixa um pouco com o pé atrás, até porque o São Paulo teve algumas mudanças, né, de patrocínio. O São Paulo passou a ter algumas mudanças no seu patrocinador. O São Paulo renovou em alguns contratos até o ano do centenário, e isso me deixa um pouco com medo. Claro, se o São Paulo for mal, provavelmente as cifras vão estar desatualizadas para quem está patrocinando o São Paulo. Mas se o São Paulo, por exemplo, for bem nesses próximos anos, o contrato pode estar um pouco desatualizado com que talvez os clubes que o São Paulo dispute estejam recebendo. Esse é meu único medo. O São Paulo já conta com alguns patrocinadores no ano de 2030, mas eu tenho medo desses gatilhos. Será que é um gatilho bem feito? É um gatilho plausível para a época? Porque a gente não sabe como vai estar as cifras do futebol em 2029, em 2030. Esse é meu medo. São Paulo fechar contratos longos, é legal que você cria uma relação com a marca, que você fica ali uma parceria, né? São Paulo cria uma relação de afetividade, de proximidade com a marca, mas você pode estar desatualizado em 2030, em 2029, em 2028, em relação ao que você está ganhando quando você assina em 2025. Esse é meu único medo. E eu acho que precisa ser bem feito, né, Van? Esses gatilhos de renovação, esses gatilhos de incentivo, de bônus, para que o São Paulo não fique lesado nesses acordos, né, Van? Não, perfeito. Acho que faz muito sentido. E é um olhar que a diretoria tem que ter, o diretor de marketing tem que ter isso também. Mas assim, eu vou falar, né? Óbvio que, como eu disse, divide muitas opiniões. Mas quando foi proposto o Morumbis, do lance de acrescentar uma letra, eu achei uma ideia genial, olhando pelo olhar de mercado mesmo. Tipo, como combinou isso, sabe? É óbvio que tem pessoas que vão falar que é Morumbi, estádio Cícero Pompeu de Toledo para sempre. Isso não apaga. Eu acho que o São Paulo tem uma marca muito legal, tipo, de construção. Mas é o que eu falo de a gente também olhar com a realidade do São Paulo. Nós, torcedores, também temos que olhar para o São Paulo com um olhar que é a nossa realidade. A gente precisa disso agora. A gente precisa de ter bons acordos para que o São Paulo possa voltar a ser o São Paulo de antes e não depender, talvez, disso no futuro. Mas o nosso momento é de aceitar boas parcerias, sejam elas quais forem, se encaixarem dentro do nosso contexto, porque o São Paulo precisa de grana, o São Paulo precisa de dinheiro, o São Paulo precisa arrecadar. Isso seja por transmissão de jogos, isso seja por bilheteria, isso seja por naming rights, isso seja por todas as fontes de renda do São Paulo precisam ser boas para que a gente volte a ser o São Paulo gigante de antes. Como eu disse, não é que a gente não é. Historicamente, o São Paulo, para mim, é o maior clube do Brasil ainda, em títulos, em história e tudo mais. Mas nós precisamos ter noção do momento que a gente vive, que é caótico, preocupante e muito problemático. E o São Paulo precisa dessas alternativas para arrecadar. A gente vende uma safra de jogadores muito boa de Cotia, que a gente está conseguindo vender jogadores, mas não por um valor que a gente queria vender. Está sendo comercializado muito mal e muito pela má gestão que vem se consolidando ao longo dos anos de uma forma terrível. Então, essa é uma renda que poderia ser muito maior se a gente estivesse bem no mercado. Porque assim, o São Paulo vende mal porque tem 2 transferban na costa, só esse ano. Nunca tinha transferban, teve 2 transferban. E daí, por exemplo, na negociação com o Rua Tressoldi, o São Paulo ficou devendo pelo Rua Tressoldi. Então, tipo assim, é muito complicado o nome que o São Paulo tá levando por aí, por ser mal pagador, por ficar com dívidas, por estar com transferban. Tudo isso conta para o macro, para a marca do São Paulo ficar desvalorizada no mercado. Então, esses parceiros que estão se juntando ao São Paulo, mesmo nessa situação complicada, a gente precisa valorizar também. Mas é isso, ressaltamos que é preciso o São Paulo também, apesar de tudo isso, se valorizar e conseguir negociar. O poder de negociação, isso cabe aos gestores do São Paulo, ao gestor de marketing, ao gestor financeiro, ao presidente Júlio Casares, que sempre vai dar também a última canetada, aos conselheiros estarem de olho nos contratos, porque os conselheiros votam pelos contratos,
estarem atentos a essas cláusulas de valorização ao longo dos anos, porque o São Paulo, querendo ou não, está sempre aí nas vistas, né? Por mais que não seja protagonista dos campeonatos e tudo mais, o São Paulo está nas vistas, você tem uma das maiores torcidas do Brasil, então eu acho que é realmente muito importante todos estarem de olho e acompanhando como caminha todas essas negociações dentro do São Paulo, que vive uma realidade financeira muito complicada.